destaque jurídico de hoje, vamos tratar a respeito do anteprojeto do Código Penal brasileiro. O nosso Código Penal brasileiro é de 1940. Ele é fruto do Decreto-Lei 2848 e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. O Código Penal, como todos sabem, ele é dividido em duas partes. Nós temos a parte geral, que trata dos artigos 1º ao artigo 120 e que trata de normas penais não incriminadoras. E a parte especial, que vai do artigo 121 ao artigo 361, que trata, em regra, de normas penais incriminadoras, mas que podem também existir algumas normas penais não incriminadoras. Muito bem, nós estamos agora na fase do projeto do Código Penal. O anteprojeto do Código Penal já passou pelas comissões, pela comissão que o instituiu, só que este anteprojeto do Código Penal possui, no nosso entender, inúmeras falhas. A comissão que criou este anteprojeto, ela foi formada por juristas do mais alto gabarito. Entretanto, esses juristas não tiveram, ao nosso ver, tempo suficiente para que pudessem tratar de forma mais estruturada a reforma que se pretende. Eles tiveram, na verdade, pouquíssimo tempo, foram meses apenas, não houve participação popular, não houve consulta a entidades de classe, não houve consulta aos especialistas das universidades. Portanto, infelizmente, trouxe neste anteprojeto falhas das mais gritantes. Vamos tratar apenas de algumas falhas que nós podemos detectar na leitura deste anteprojeto. Muito bem, a primeira delas diz respeito ao crime de racismo, que é previsto no artigo 472 deste anteprojeto. O crime de racismo, ele não possui pena. Exato. Há um crime instituído no artigo 472, só que não há pena correspondente. Fere, portanto, o princípio da legalidade inserido no próprio artigo 1º e também na Constituição Federal, determinando que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Há também, no nosso sentir, inúmeras falhas de proporcionalidade das penas, falhas gritantes. Vamos verificar algumas delas. Por exemplo, pune-se no projeto o crime de omissão de socorro de animais em perigo, isso no artigo 394. A pena correspondente a este crime é de 1 a 4 anos. Pois bem, de outro lado, nós temos o crime de omissão de socorro de pessoas, de um ser humano. Qual é a pena para esta situação? A pena é de 6 meses a 1 ano. Então, nós temos um crime de omissão de socorro de animais, cuja pena é de 1 a 4 anos, e nós temos a omissão de socorro de um ser humano, cuja pena é de 6 meses a 1 ano. Então, se você estiver diante de uma situação em que há um ser humano em situação de perigo, de necessidade de socorro, e de outro lado, você está diante de um animal na mesma situação, prefira socorrer o animal. Porque senão, se você não socorrer este animal, a sua pena será de 1 a 4 anos. Ao passo que se você não socorrer o ser humano, a pena será de 6 meses a 1 ano. De outro lado, nós temos também o crime de rinha de galos, ou seja, briga de galos, tá certo? Se você criar uma rinha de galos com a possibilidade de lesão nestes animais, a pena será de 2 a 6 anos de prisão. Então, rinha de galo com a possibilidade de lesão em animais, a pena é de 2 a 6 anos de reclusão. Muito bem. Se você, de outro lado, provocar dolosamente lesão corporal num ser humano, que é o artigo 129, a pena será de 6 meses a 1 ano. Então, entre promover uma rinha de galos e provocar lesão corporal num ser humano, prefira, na verdade, provocar a lesão, porque a pena é muito mais leve. De outro lado, nós temos também os crimes contra a fauna, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, o artigo 399, que trata da molestação de cetáceos. Por exemplo, baleias, golfinhos e etc. Se você molestar cetáceos em águas públicas, a pena será de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos.
Entretanto, se você molestar sexualmente uma pessoa, a pena será de 1 a 2 anos de prisão. Então, a molestação de cetáceos é muito mais grave do que a molestação sexual de um ser humano. Nós temos também algumas graves hipóteses nos crimes contra o patrimônio. Nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, houve a diminuição da pena do crime de roubo. Então, no crime de roubo com o emprego de arma de fogo, por exemplo, a pena era de 3 a 6 anos, com a agravante do emprego de arma de fogo, podendo resultar de 5 a 4 anos, 5 anos e 4 meses com a pena mínima. Hoje, esta pena mínima será de 4 anos de reclusão. Então, houve a diminuição da pena do crime de roubo com emprego de arma de fogo. E o que é pior, como a pena mínima será de 4 anos, o regime será aberto. Então, aquele ladrão, aquele roubador que utilizou de uma arma de fogo na sua cabeça, roubando-lhe bens e assim por diante, se ele for condenado, ele receberá um regime aberto. Ele poderá, por exemplo, frequentar o seu estabelecimento comercial e ali tomar uma cachaçinha ao pagar-lhe com o objeto daquilo que foi roubado. Nós temos alguns outros problemas, como por exemplo, o crime de estupro seguido de morte. Ele não é previsto na nossa legislação. Não há o crime de estupro com resultado morte. Por outro lado, revoga-se também o crime de desacato. Não é mais crime desacatar funcionário público no exercício de sua função. Entretanto, cria-se a figura da violação de prerrogativa de advogado. Acaba-se com o desacato e cria-se uma figura corporativa de violação de prerrogativa de advogado. Nenhuma outra profissão mereceu qualquer tratativa a respeito, apenas a carreira dos advogados. Por fim, nós temos uma questão extremamente grave que diz respeito ao uso de entorpecentes. Deixa de ser crime o porte de entorpecentes para consumo pessoal. Entretanto, não se cria a figura do Estado vendendo a droga. Quem irá vender a droga? O traficante. Só que, de um outro lado, cria-se de forma absolutamente incoerente a figura daquele que vende, que porta, melhor, droga, quantidade de droga suficiente para o consumo mensal individual por 5 dias. Então vejam, meus caros, não é mais crime portar droga para consumo pessoal. Muito bem, e a lei cria uma figura determinando que se o sujeito estiver portando quantidade suficiente para o consumo de 5 dias, não será tráfico de entorpecentes. E eu indago a vocês, qual o traficante que trará consigo quantidade superior ao consumo de 5 dias? De outro lado, qual é o consumo de 5 dias? Você pode, por exemplo, utilizar drogas, crack, por exemplo, você pode utilizar crack numa quantidade absolutamente exagerada em um dia. Qual é o consumo médio de drogas para um dia? Então, infelizmente, a legislação que aí se apresenta é uma legislação falha. Não houve, como eu disse no início, uma tratativa, um respeito à opinião pública. A opinião pública não é favorável a este anteprojeto. Trata-se, na verdade, de um exacerbado garantismo àquele que comete crimes, em contraposição às pessoas de bem da nossa sociedade. Façamos uma consulta pública para verificar se a sociedade brasileira concorda com este anteprojeto. Vamos fazer isto, vamos fazer um plebiscito, um referendo popular. Se este referendo ou este plebiscito for aprovado, ok, nós teremos efetivamente uma legislação que representa os interesses das pessoas de bem. Entretanto, entendemos que infelizmente isto não ocorre e infelizmente este excesso de garantismo penal está sendo incorporado na legislação. Muito obrigado pela sua atenção.